21. Romanos capítulo 12. Nós leremos os versículos 9 a 21. Se você pudesse colocar em pé, por favor, em reverência à palavra de Deus. Romanos 12, versos 9 a 21. Vencendo as diferenças no lar. Será que existem diferenças dentro do nosso lar? Certamente porque nós somos diferentes, não é? Até mesmo os gêmeos, nós temos ali os filhos do Isaac, eles são diferentes, Isaac, totalmente, né? São diferentes. Nós temos as filhas do Clóvis também. Os filhos do Isaac você pode falar que são diferentes, não é? É um menino e uma menina, tá bom. Mas e as filhas do Clóvis? São duas meninas, gêmeas, são diferentes também, não é? Steph, é diferentes? São diferentes. Eu vi o Clóvis aqui, agora não estou vendo, mas são diferentes com certeza. Então nós precisamos vencer as diferenças no lar. E a palavra de Deus, ela diz o seguinte: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoará brasas de fogo sobre sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vamos orar? Santo Deus, nós pedimos a tua bênção agora, que a tua palavra, ela venha falar a cada coração, porque o Senhor conhece as nossas vidas e o Senhor sabe do que nós necessitamos. Usa a minha vida, ó Pai, com o teu poder, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Vencendo as diferenças no lar. Muitas vezes, a vilã dos relacionamentos não é a falta de confiança ou de comunicação, mas sim a indiferença. A indiferença. Uma relação, ela pode sobreviver à maioria dos problemas se o casal estiver comprometido em fazê-la funcionar. Mas se deteriora quando a indiferença não é tratada e nem abandonada. Geralmente, as indiferenças nos levam a conflitos e eles ferem e nos machucam. E muitos acabam não aprendendo a lidar com este grande problema. E quando um não se importa mais com o que o outro sente, é um sinal de que algo está errado e que é preciso aprender a contornar o problema. Uma das formas de se contornar é entendendo que ambos são diferentes. São diferentes. E que cada um tem uma forma de ver e de tratar os problemas. Estão numa situação complicada e um está jogando para um lado e o outro está jogando para o outro lado. Um quer que seja compreendido desta forma, o outro quer que seja compreendido de outra forma. Aí não vai ter uma solução para aquele problema. Vai aumentar o problema. Então eu preciso compreender que a minha esposa, ela tem uma forma de compreender a situação. E ela tem que me compreender de que eu tenho uma forma de compreender a situação. E nós vamos nos unir para resolver e para combater as diferenças e então resolver os problemas. Quando casais compreendem essa importante questão,
passam a se unir através do diálogo para então viverem de uma forma harmoniosa. Por isso, com base em Romanos capítulo 12, versículos 9 a 21, nós vamos falar de todos esses versículos. Nós vamos destacar alguns princípios que nos ajudam na solução de conflitos interpessoais. E vale lembrar que um princípio é uma afirmação que pode ser base para a nossa conduta. Se eu prestar atenção no princípio, e se eu me atentar para com o princípio, certamente vai fazer diferença na minha vida. Fazendo diferença na minha vida, certamente fará diferença na vida dos que estão comigo. Então vamos prestar atenção nestes princípios. E nós vamos ver diante deste texto 11 princípios. Pastor, vocês pregam 3 princípios, 3 pontos, já demora 1 hora. Imagina 11 princípios. Ainda bem que vai ter almoço aqui na igreja, né? Então vocês estão todos convidados, é um jeito de fazer você almoçar na igreja. Não, nós vamos ser rápidos nestes 11 princípios e no nosso horário normal nós vamos terminar o culto com certeza, tá certo? Mas nós vamos ver 11 princípios para que possamos vencer as diferenças dentro do nosso lar. Primeiro princípio, o amor, ele combate contra o pecado e não com o pecador. Versículo 9 e 10 diz: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Olha só, na busca pela justiça, nós temos a tendência de esquecer que quem está por trás daquela atitude é uma pessoa. Agindo assim, nós passamos a combater o inimigo errado. Se nós não prestarmos atenção de que o que está acontecendo naquela situação, nós estamos envolvendo pessoas, vidas, com sentimentos, então nós vamos começar a combater de forma errada e o problema é errado. Em muitos lares, a desunião, ela está permitindo que o problema cresça, se tornando um gigante assustador e indomável dentro de casa. Então o amor, ele precisa prevalecer para que o pecado seja vencido. E 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, fala exatamente isso, que diz: mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, principalmente para com os da nossa casa, não é isso? Tende ardente amor uns para com os outros. Por quê? Porque o amor, ele cobrirá a multidão de pecados. É isso. Se eu me atentar para o princípio que a Bíblia está colocando na minha vida, no meu coração, então eu vou conseguir vencer todas as barreiras, todas as diferenças que estão acontecendo dentro da minha casa. Eu vou passar a compreender que o que está do meu lado, e principalmente eu, sou pecador. Tenho falhas, sou falho, mas eu tenho que passar a compreender que, se eu amo, então eu vou passar por cima dos erros, das falhas, das limitações e N outras coisas. Então, o amor, ele combate contra o pecado, e não com o pecador. Segundo princípio, os momentos de dificuldade são para desenvolver maturidade. O versículo 12 diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Muitos lares estão se desfazendo devido às dificuldades, pensando que entrando em outro relacionamento, as coisas irão se resolver. Isso é enganar-se a si mesmo. Compreenda isso. Isso é enganar-se a si mesmo. Se você pensa, vou abandonar o meu esposo ou a minha esposa e eu vou arrumar outra pessoa, você está arrumando um outro problema. Você está começando da estaca zero e vai ter que começar tudo de novo. Então, é enganar-se a si mesmo. Ao invés de ficar reclamando dos conflitos e dos problemas, procure entender que Deus está no controle de toda a sua vida. Então, seja paciente e perseverante. O que é paciente e perseverante, ele colhe de benefícios concretos e duradouros. Mas para isso é necessário uma vida de oração constante, entregando toda a tribulação na presença de Deus, para que Ele execute a nosso favor. O nosso problema é que nós queremos fazer. O nosso problema é que nós pensamos assim, eu sou capaz, e aí deixamos Deus de lado. Sendo que Deus sim é capaz. Ele sim pode resolver todos os nossos problemas. Então vamos depositar nas mãos dEle. Para que ficar quebrando cabeça? Para que ficar dando murro em ponta de faca? Para quê?
Vamos entregar nas mãos de Deus. Entendamos que as experiências produzem amadurecimento, para que possamos ajudar os que estão ao nosso lado e outros também. Então, vamos prestar atenção. Os momentos de dificuldade são para desenvolver maturidade. Terceiro princípio, seja o primeiro a buscar resolver as diferenças. O versículo 13 diz: comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Percebendo algum problema, não espere que o outro venha buscar resolver. Precisamos ser ativos para proteger o nosso lar. Procure se aproximar da sua família. Procure momentos de intimidade e de comunhão. Isto fortalecerá o relacionamento. O valor do relacionamento só é percebido quando nós criamos laços profundos. Aí sim, o valor do relacionamento é percebido. Vamos proteger a nossa família. De que forma? Se existe um problema, vamos atrás. Vamos resolver o quanto antes. Quarto princípio. Dependa de Deus para que a reação seja espiritual. A nossa reação precisa ser espiritual. O versículo de número 14 diz: abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Quando nós enfrentamos conflitos, nós podemos tomar a decisão de nos afastar e tratar o outro da maneira como nós estamos sendo tratados. Ou então, nós podemos reagir de forma diferente. Quando me preocupo em agradar a Deus, Ele me ajuda a ter uma atitude correta diante dos conflitos a serem tratados. A minha reação, ela poderá elevar o meu relacionamento, como poderá destruí-lo também, dependendo da minha reação. Com uma reação carnal, eu farei do meu lar um campo de guerra, com uma reação carnal. Mas com uma reação espiritual, o meu lar será um pedacinho do céu. Que tipo de reação nós temos desenvolvido dentro da nossa casa? Será que nós temos realmente percebido quem nós somos? Eu não tenho que perceber quem é a minha esposa, eu não tenho que perceber quem são os meus filhos. Se eu quero um lar que tenha reações espirituais, eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso fazer a minha parte. Consegue imaginar um lar onde existem palavrões? Consegue imaginar isso? Consegue imaginar, falando de um lar cristão, tá? Consegue imaginar um lar cristão onde os cônjuges se agridem fisicamente? Consegue imaginar isso? Depende da reação. Consegue imaginar um lar onde os pais, eles estão amaldiçoando os filhos através de palavras? Consegue imaginar isso? Um lar cristão. Então, dependa de Deus para que a reação seja espiritual e jamais carnal. Jamais carnal. Quinto princípio, desenvolva sensibilidade em prol da família. O versículo 15 diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. O nosso individualismo e egoísmo nos levam muitas vezes a não nos preocuparmos com o que o outro está sentindo. E a palavra de Deus, ela nos mostra que nós devemos ter verdadeira empatia. O que é empatia? Empatia significa a capacidade psicológica para sentir o que sentiria outra pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Consiste em tentar compreender sentimentos e emoções, procurando experimentar de forma objetiva e racional o que está sentindo o cônjuge ou os filhos. Será que nós conseguimos perceber o que a nossa família está sentindo naquele momento, ou nesse exato momento? Será que eu consigo perceber se a minha esposa ou se o seu esposo estão felizes, ou se estão passando por alguma necessidade? Será que nós conseguimos perceber? Nós precisamos desenvolver mais sensibilidade em prol da nossa família. Nós temos que parar um pouquinho de pensar somente em nós. Precisamos pensar no nosso cônjuge e filhos, para que tenhamos um lar verdadeiramente forte, fortalecido para a glória de Deus. Sexto princípio, não dê lugar ao orgulho. O versículo 16 diz: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes.
não sejais sábios em vós mesmos. O orgulho, ele só atrapalha os relacionamentos. Quando assumimos uma posição de superioridade e de donos da verdade, só colocamos mais lenha na fogueira do conflito. E para que uma reação dê certo, às vezes é preciso engolir o orgulho e pedir perdão pelos próprios erros. É preciso humildade e coragem para dar a mão à palmatória quando, ao mesmo tempo, nos sentimos feridos por aquilo que o outro possa ter dito ou ter feito. Um pedido de perdão ou um pedido de desculpas genuíno é uma arma poderosíssima, capaz de baixar de forma significativa os níveis de tensão, de conflito. A nossa humildade vai fazer diferença dentro do nosso lar. Como que o nosso orgulho vai destruir ainda mais o nosso lar. Olha, mas nós precisamos ter o seguinte cuidado. Não peça perdão ou desculpas apenas para agradar o seu cônjuge. Se não houver sinceridade, os problemas serão ainda maiores. Quando sentir maiores dificuldades em utilizar estas estratégias, lembre-se do essencial. A pessoa com quem está tendo problemas continua a ser aquela com quem você prometeu a Deus que iria viver com ela até que a morte o separe. Isso não vai mudar. E diante de Deus é muito sério. Aquilo que nós prometemos, nós precisamos cumprir. Não dê lugar ao orgulho. O que mais tem destruído lares se chama orgulho. Cuidado com o orgulho. Sétimo princípio: resolva todas as questões com honestidade. O versículo 17 diz: a ninguém torneis mal por mal, procurais as coisas honestas perante todos os homens. Alguém afirmou certa vez: pagar o mal com o mal, mal com o mal é humano. Pagar o bem com o mal é demoníaco. E pagar o mal com o bem é divino. Então a Bíblia me diz que eu preciso pagar o mal com o bem. Se eu começar a contemplar os meus direitos, eu não conseguirei agir com honestidade, pois o meu direito é de não ter direito algum, não é isso? Eu não conseguirei agir com honestidade. Honestidade é uma atitude que constrói sempre e que cria pilares fortes, capazes de suportar qualquer tormenta. O que o irmão Zander disse hoje em relação ao relacionamento dele, não é? Que eles não têm segredo, isso se chama honestidade. Honestidade. O casal que está se privando, se limitando, se escondendo um do outro, isso é desonestidade. Como sobreviver numa situação dessa? Não existe. A família individualista, ela não consegue sobreviver. Por quê? Porque estão sendo desonestos um para com o outro. Então nós precisamos praticar a honestidade. O oitavo princípio: promova a paz dentro do lar. O versículo 18 diz: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. A ordem bíblica é que no que depender de nós, de mim, de você, vamos procurar a paz. Seja uma pessoa pacificadora e não do tipo que gosta de ver o circo pegar fogo. Nós precisamos buscar promover paz. Se tivermos que dar o braço a torcer para que haja paz dentro do nosso lar, que assim seja. Que assim seja. Precisamos nos conscientizar que nós é que escolhemos viver em paz ou não. Eu é que escolho ter uma vida feliz ou não. Eu é que desejo ter uma vida agradável ou não. Eu é que desejo. E eu é que vou fazer por onde? Então precisamos promover paz dentro do nosso lar. Nono princípio: não faça da família um adversário. Versículo 19 diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito:
minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. O sentimento de vingança nunca é benéfico. Ele só prejudica o conflito e alimenta o ódio. Entregue a situação nas mãos de Deus. Tem pessoas que já não estão conseguindo mais ver esperança. Aí está um grande problema. Falta-lhe um pouquinho mais de fé. Nós precisamos fazer com que a nossa família seja aqueles que estão ao nosso lado, a nosso favor. E nós jamais poderemos combater contra a nossa família. Não são nossos adversários, são nossos melhores amigos. São aqueles que Deus colocou diante de nós para nos abençoar. Mas eu preciso ter o seguinte princípio: eu estou aqui para ser uma bênção. Se eu fizer a minha parte, certamente problemas serão resolvidos. O exemplo, ele falará mais alto, se eu fizer a minha parte. Promova esta paz e não faça da sua família um adversário. O 10º princípio: surpreenda a família com boas atitudes. O Zander, ele falou também, né, que a Eilines, ela quer alguma coisa, então ela dá a dica e ele percebe e ela faz aquela cara de surpresa, né? Talvez igual aquela menininha ali. Nossa, que benção, não é? Surpreenda a família com boas atitudes. Boas atitudes não é somente presente, não. Boas atitudes, principalmente, é atitude, como nós estamos dizendo aqui. Atitude, ela faz diferença. Talvez o seu esposo, a sua esposa pense: nossa, agora ele vai acabar comigo. Aí você chega com amor, dócil, não é? Diferente, vai realmente surpreender a família. Versículo 20 diz: portanto, se o teu inimigo tiver fome, você vai deixar ele passar fome? Não, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Então Deus nos chama a tomar uma atitude ativa de tratar de modo diferente. E Deus nos capacita para isso. A pessoa que entender princípios de como resolver conflitos, não terá inimigos. Uma reação, ela leva a outra reação. Então precisamos estar preparados para surpreender a nossa família com reações que edificam. Está vendo só? Depende de mim fazer com que o meu lar seja realmente um lar abençoado. Depende de mim apenas. 11º e último princípio: trate a diferença no ato do ocorrido. Trate a diferença no ato do ocorrido. O versículo 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Deixar um conflito sem ser tratado é deixar que o diabo prevaleça. O tempo só aumenta o conflito. Por isso, aprenda a confrontar imediatamente. Esses dias, eu ouvi um conselho muito interessante que uma mãe deu para sua filha quando ela se casou. Preste atenção nesse conselho. A mãe disse o seguinte para a filha: filha, quando você e seu esposo tiverem um desentendimento e não resolverem na mesma noite, e vocês dormirem em cama separada, saiba que quem estará dormindo com você é Satanás. Você acha que essa filha vai ficar sozinha na cama? Você acha que ela vai querer dormir sozinha? Ela falou o seguinte: pastor, às vezes a gente tem um desentendimento, mas se ele vai para o sofá, logo eu levanto e vou chamar ele, porque eu não quero Satanás dormindo do meu lado. Irmão, isso é muito real. Isso é muito sério. Muito sério. Precisa ser observado para que aquele que está rodeando os lares, tentando destruir, não tenha domínio sobre o nosso. Satanás, ele quer destruir a família. Destruindo a família, ele destrói uma sociedade. Destruindo uma sociedade, ele destrói um país, ele destrói o mundo. É muito sério. Então, se tivermos com problemas, não vamos dormir com problemas. Se dormir em cama separada, cuidado. Quem vai estar do seu lado, olha, certamente não vai ser Deus. Um conselho sábio.
Concluindo, vencer as dificuldades que surgem dentro do nosso lar é algo que precisa ser colocado como prioridade, pois definirá o tipo de vida que nós queremos ter ou que desejamos oferecer. Dependência em Deus é a atitude mais segura. Executar o que Ele pede é a atitude mais sábia. E lutar pelo seu lar é a atitude mais louvável. Eu vou repetir. Dependência em Deus é a atitude mais segura. Executar o que Ele pede é a atitude mais sábia. Lutar pelo seu lar é a atitude mais louvável. O sucesso que eu desejo conquistar só alcançarei se tiver sucesso dentro da minha casa. De outra forma, não vai ser real. Que Deus nos ajude a vencermos as diferenças dentro do nosso lar. Existem diferenças, mas vamos depender de Deus e vamos priorizar o que Deus está nos pedindo. E nós vamos ser realmente, e vamos ter uma família muito feliz, uma família realizada, glorificando a Deus e servindo de exemplo para outras famílias. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Vamos fechar os olhos e vamos orar neste momento.